tenho falado sobre um tema ou uma série chamada Benefícios da Obediência a Deus. Quando a gente fala sobre obediência, a gente tem que parar e pensar um pouquinho em alguns conceitos que vêm antes da obediência. Ou seja, eu preciso compreender um pouquinho quem é Deus e como que nos dias atuais, a concepção de quem é Deus, ou o conceito, ou o entendimento, a interpretação que as pessoas fazem de quem é Deus, ela está distorcida. Para isso, obviamente, não dá para falar tanta coisa num tempo curto, mas para isso eu quero hoje conversar com você sobre dois conceitos importantes, que são dois conceitos teológicos importantes, que é o conceito da transcendência e da imanência de Deus. Transcendência e imanência. Você vai ver como que isso é mais prático do que o que você está enxergando aqui de teoria, tá certo? Então vamos lá. O que é transcendência? Transcendência refere-se à ideia de que Deus está além e acima do universo físico e da experiência humana. Ele é totalmente outro, ele é Deus, é o Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor, aquele que fez todas as coisas. Ele transcende a humanidade, ele transcende a criação, ele transcende todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Ele é santo, ele tem autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. E o que é imanência? Imanência descreve a presença de Deus dentro do universo, da natureza e da humanidade, ou seja, é Deus perto. Então, ao mesmo tempo que Deus é Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, todo-poderoso, Senhor, totalmente outro que a gente fala, é no sentido, ele não é um ser humano, ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo que ele é totalmente Deus, e ele é totalmente Deus, ele continua sendo e sempre será, ele se aproxima da sua criação. A sua imanência mostra a presença de Deus aqui, por exemplo, agora. Se Deus não tivesse essa habilidade, vamos chamar assim, esse amor pela humanidade, ele ficaria lá. Alguns acreditam assim, e a gente vai ver isso, e vamos entender um pouquinho. Então, primeira coisa é, qual que é o desafio que a gente tem para equilibrar esses dois conceitos? Deus Todo-Poderoso longe e Deus Todo-Poderoso perto. Primeira coisa, a gente precisa enxergar a imanência sem reducionismo. O que é isso? Tem gente que diz assim, Deus está aqui, Deus está presente, Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele está pertinho de mim, e Ele é quase o meu amiguinho, é meu vizinho, e eu diminuo Deus. A Bíblia diz assim, eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele não muda, ele é imutável. Deus estar perto não subtrai os seus atributos de onisciência, onipresença, onipresença e onipotência. Deus continua sendo Deus a despeito das mudanças da humanidade. Existem algumas interpretações e infelizmente, algumas filosofias e algumas interpretações teológicas que são extremamente prejudiciais, e estão por aí, estão andando por aí em todo lugar. Seja igreja cristã, não cristã, seja igreja evangélica, seja igreja não evangélica, esses conceitos estão andando por aí. E eu quero que você pense nisso, eu estou apenas abrindo o assunto para a gente poder crescer um pouquinho mais nisso. Então, imanência não representa a redução do poder de Deus. O fato de Deus estar perto não quer dizer que ele é como eu, certo? Tudo bem? Segundo, a transcendência precisa ser entendida sem alienação. O que seria alienação? Deus está tão longe, tão distante, tão acima de todas as coisas, que Ele não se preocupa comigo. Ele nem tem tempo para mim. Na verdade, as minhas orações são até um problema, porque se Deus, na sua infinita grandeza, for se preocupar comigo, o insignificante, percebeu? Não, Ele é todo poderoso, mas Ele está perto. Salmo 145, você quer ler comigo? Versos 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade do que os tem, atende-lhes o clamor e os salva. É Deus, mas Ele está perto de nós. Então, a imanência, ou seja, Deus estar perto, não diminui os seus poderes e os seus atributos, e a transcendência não os separa de tal forma que nós não tenhamos condições de ter contato com Ele. Vamos ver alguns desvios
que existem por causa da má interpretação de quem Deus é. Primeiro é o panteísmo. Panteísmo é a crença de que Deus é idêntico ao universo e tudo que nele existe, não havendo distinção entre criador e criatura, ou criação. Ou seja, Deus é tudo. Você já ouviu essa frase? Pergunta para uma pessoa e diz assim, quem é Deus para você? A pessoa diz, Deus é tudo. Deus não é tudo, Ele criou tudo, é diferente. Deus não é uma planta, Deus não é aquela criança linda, rechonchuda, bonitinha. Deus não é, certo? Cuidado com isso, isso é panteísmo. Isso é muito característica das religiões do hinduísmo, por exemplo. Obrigado. O hinduísmo é panteísta, totalmente panteísta. A visão distorcida nas igrejas é de que tudo é Deus, nós somos parte de Deus. Tem alguns pensamentos assim dentro das igrejas, e eu não vou entrar em detalhes, mas a coisa vai longe em algumas religiões que estão por aí. Segundo, deísmo. Já ouviram falar de deísmo? Deísmo é diferente de teísmo. Deísmo é o conceito de que Deus criou todas as coisas como se fosse um relojoeiro. E ele então criou o universo como se um relojoeiro criasse um relógio, deu corda e largou. O deísmo é caracterizado por uma total separação do Criador com a criação. E Deus não está preocupado conosco. Como é que essa visão entrou nas igrejas? Deus criou o universo como um relógio deixa funcionar, o livre-arbítrio mostra que tudo está em nossas mãos. É interessante isso. Existe livre-arbítrio na Bíblia? Existe, mas ele é absolutamente submisso à soberania divina. Você não pode dar toda a força para o livre-arbítrio como se o ser humano fosse o mais importante. Nós não somos mais importantes. Nós não temos a humanidade como centro do universo. Deus é todo-poderoso e Ele é todo importante. Ou Deus vê todas as nossas insignificâncias, ou melhor, Ele é tão grande que não vê as minhas necessidades. Isso é o deísmo. Existe uma outra que é o teísmo. O teísmo é Deus conosco e tudo, mas o excesso disso transformou o teísmo numa visão moralista, ou seja, é simplesmente o fato de você ser uma pessoa boa já está bom, e numa pessoa terapêutica. Deus é aquele que cura tudo, limpa tudo, resolve tudo, ninguém passa por problema mais. Essa crença contemporânea, ela prioriza a imanência de Deus como uma força que serve principalmente para garantir o bem-estar pessoal e satisfazer as necessidades emocionais, enfatizando a Deus como um terapeuta divino ou um conselheiro moral. Você pode ver que tem igrejas que falam assim, tem pregadores que pregam assim. Você sempre tem que estar na crista da onda, você tem que sempre estar feliz. Se você não está feliz, tem algum problema, ou você está em pecado, ou você não está sabendo fazer oração. E aí, o destino da sua vida está na tua mão. Você é como Deus, né? Você que faz, inclina para cá, inclina para lá. Estão acompanhando, queridos? Cuidado com isso. Por exemplo, sofrimento é bíblico? Sofrimento faz parte da vida cristã. Afinal de contas, quando a gente nasceu, a gente já chorou. E quando a gente morrer, alguém vai chorar. As lágrimas, as dores, o sofrimento fazem parte da natureza humana e fazem parte da nossa vida. Até porque nós somos seres humanos absolutamente limitados e que não conseguem, muitas vezes, compreender o que está acontecendo. A gente consegue compreender o que está acontecendo? Não. A gente sempre tem uma visão limitada das coisas. Cuidado com isso. A visão distorcida entrou nas igrejas através de Deus que me quer livre dos problemas, das doenças, da pobreza. Tem pregadores que pregam isso, não foi? Outro dia eu estava vendo, é claro, gente, que existem algumas pessoas que se dizem pregadores, mas eles se fizeram pregadores. Sabe o que é o cara que se fez pregador? É aquele cara que estava na igreja e achava tão legal o pastor pregar, que ele falou assim, eu vou ser pastor. E virou pastor, por ele mesmo. Ou por algum grupo que disse, você é nosso pastor. Aí o cara disse assim, ó, leia aí, fulano, leia aí esse versículo. E disse que lá que Jesus estava na casa, não sei o que ficava perto da praia. Foi o suficiente para ele criar uma teologia de que Jesus tinha comprado uma casa de praia. Você sabe o estrago que isso faz na cabeça das pessoas? O cara sai do culto e ele vai para a favela, porque é lá que ele mora, numa dificuldade enorme. Se você acha calor numa casa de alvenaria, você imagina a luta que tem muitas vezes as pessoas que moram nessas casas todas pequenininhas que não tem. É uma luta muito grande. Aí o cara sai da igreja e ele diz, Deus não me ama.
Porque eu não tenho nem casa para morar, quanto menos uma casa na praia. E é tão ridículo isso, é tão absurdo isso, que a pessoa não consegue ler a Bíblia. E são pregadores, estão fazendo fama por aí. Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, dividiram os bens de Jesus. Sabe o que era? Uma túnica. Isso eram os bens de Jesus. Então, sabe, essa visão é uma visão distorcida, de que Deus está à minha disposição. Eu oro porque Deus tem que fazer um milagre na minha vida. Aí você vai dizer, mas pastor, você não orou e não pregou aquele dia, falando que Jesus ensinou para a gente que a gente deve orar. Qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer no que se diz, será assim? Sim, eu preguei sobre isso e eu creio nisso. Mas nenhuma oração será respondida sem que o Deus soberano decida o que vai acontecer. A minha oração é a minha fé, é a expressão da minha fé, mas não é. O poder não está em mim, eu não faço as coisas acontecerem, você não faz as coisas acontecerem. Existe uma outra visão, que é o chamado teísmo aberto. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar sobre teísmo aberto? Já ouviram falar? Não? Teísmo aberto é uma coisa muito mais atual, muito mais moderna, mas extremamente perigosa. O teísmo aberto é uma visão que busca reexaminar a natureza da soberania divina em relação à liberdade humana e ao conhecimento de Deus sobre o futuro. Teísmo aberto é o seguinte: em relação ao futuro, como o futuro é feito por você, Deus conhece em parte as coisas. Então tem coisas do futuro que Deus não sabe. Isso é o teísmo aberto. Tem alguns pregadores aí brasileiros que entraram de cabeça nisso. Então Deus permite que algumas dimensões do futuro sejam moldadas pelas escolhas livres dos seres humanos, então ele não está determinado, o futuro não está determinado. Deus responde às ações humanas de maneira flexível e adaptativa, ao invés de seguir um plano predeterminado e imutável. Então o plano de Deus não vai acontecer porque você interferiu. Deus conhece o que pode ser conhecido, mas se o futuro é parcialmente aberto, nem Deus teria conhecimento de eventos futuros. E Deus age no mundo escolhendo o que fará com base na intercessão e na participação humana. Percebeu o perigo disso? Não. Deus foi diminuído, colocado numa caixinha. Deus faz as coisas acontecerem ou não faz, baseado naquilo que eu decido, ou naquilo que eu resolvo, ou na maneira como eu enxergo a história, ou aquilo que eu faço. Quando a gente fala no Deus triuno, e essa igreja chama-se Trinity por causa da crença que nós temos de que Deus é um só, mas ele se manifesta em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente precisa ver isso na dimensão da transcendência e na imanência. Então, o que a Bíblia fala do Deus Pai Todo-Poderoso, transcendente? Isaías 55, 8, 9. Você quer ler comigo? Vamos lá? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é totalmente outro. Deus é todo-poderoso, ele não é um ser humano. Ele não está limitado a mim ou à humanidade. No entanto, Isaías 57, 15, leia comigo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia! Glória a Deus! Ele é o Senhor, está lá no alto, sim, mas ele é aquele que está aqui pertinho da gente. Glória a Jesus por isso, né? É isso que nos faz estar aqui hoje, né? Senão a gente estaria adorando alguém que não liga para a gente. O que a Bíblia fala de Jesus na sua transcendência e na sua imanência? É claro que tem muito texto, mas vamos lá. Colossenses 1, 15 a 17, vamos ler juntos? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse é o Filho, é Jesus, é o único Deus, todo-poderoso, mas é Jesus, manifestado com essa verdade. E a imanência de Jesus? João 1,14, comigo? E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, em João 1,18 fala sobre isso, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito o revelou. Ninguém aqui conheceria Deus se Jesus não se mostrasse a nós. A encarnação de Cristo é a imanência de Deus na terra, mas não faz com que Jesus seja diminuído do seu poder. E o Espírito Santo? Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito do Senhor na criação, o Espírito do Senhor na eternidade, o Espírito do Senhor como Deus Criador, colocando ordem no caos. E a imanência do Espírito? João 14, comigo? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Esse equilíbrio da transcendência e da imanência tem que estar no nosso coração o tempo todo. Sem diminuir o poder de Deus e sem transformar Deus em alguém que não está preocupado com a gente. Preste atenção quanto que isso é importante para nosso crescimento espiritual, para as nossas orações, quando você lê a Bíblia, quando você cultua o Senhor, como isso é importante. Essa encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trouxe para nós algo que nenhuma religião na história tem, que é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Deus que olhou para nós e viu a nossa necessidade e veio nos atender na nossa necessidade, sem deixar de ser Deus. Bendito seja o seu nome. Quando Jesus estava um dia falando numa casa e estava cheio de gente, ninguém conseguia entrar, aquela dificuldade toda, e dois amigos trouxeram um terceiro, um amigo paralítico, lembram disso? E eles subiram no telhado, abriram o telhado e desceram o paralítico, lembram? Quando Jesus viu o paralítico, ele disse o quê? Enquanto eu tomo água, vocês pensam. Quando ele viu o paralítico, o que ele disse? Alternativa A. Ô pessoal, vem atrapalhar aqui o serviço aqui? Essa é a alternativa A. Alternativa B. Estragou aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer. Alternativa C. Filhos, teus pecados estão perdoados. O que Jesus falou? Alternativa C. Vocês são muito inteligentes, porque as duas alternativas eram muito difíceis. Quando Jesus disse, filhos, teus pecados estão perdoados, os judeus ficaram loucos. Por quê? Porque eles disseram assim, quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, filho, pega a tua cama e vai embora para a tua casa, vai andando. Essa é a imanência do Deus eterno. Jesus, a encarnação de Jesus não o transformou num amiguinho da turma, um judeuzinho perdido na história. Estão entendendo ou não? Ele continuou sendo Deus e ele continua sendo Deus. Bendito seja o seu nome. Nunca perca de vista isso. Eu vejo nas orações das pessoas, muitas vezes, a falta de compreensão disso. As pessoas querem ser tão amigas de Deus que transformam Deus como se fosse ou numa coisa ou num amiguinho. E aí, chefe? A situação aqui está difícil. Resolve esse problema para nós aí. Você fala assim com quem? Com o ser humano, mas você não fala assim com Deus. Cuidado com isso, ou seja, cuidado como você crê e o que a Bíblia ensina. Vamos falar um pouquinho sobre a obediência, já que o tema da nossa série é a obediência. E eu quero ser muito direto e muito objetivo nessa questão. 1 Pedro 1, 14 a 16. Vamos ler juntos, por favor? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vamos ler de novo? Como filhos da obediência, olha aqui que ele está falando. Como filhos da obediência, você se considera filho da obediência, não? Você já viu pessoas que dizem assim, eu estou bravo com Deus? Não entendeu nada, né? Está achando que Deus é o quitandeiro da esquina, né? Por que eu estou bravo com Deus? Como eu tenho coragem de falar uma coisa dessa? Deus é o Todo-Poderoso. Eu sei que Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele também me ama. Transcendência e imanência. Mas não pode perder nenhum nem outro.
Então, quem somos nós? Filhos da obediência. E nós devemos viver assim. Então ele diz, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Larga a mão, a sua vida mudou, seu coração mudou, seus pensamentos mudaram. Eu já encontrei pessoas que eu dizia assim, me fala um pouquinho como você encontrou a sua vida. Não é como você entregou sua vida a Cristo, ou como você se encontrou com Cristo. E a pessoa, eu era uma pessoa assim, não sei o quê, fazia isso, fazia aquilo, e aí eu comecei a frequentar a igreja, e devagarinho a gente fui entendendo, e graças a Deus aí me batizei, e estou feliz da vida. E o seu passado, os pecados passados? Olha, eu não me arrependo de nada, não. Como é que fica? Como é que você ajuda uma pessoa a entender biblicamente o que ela acabou de falar? Se você não está arrependido dos seus pecados antes de entregar a sua vida a Cristo, é porque você nunca se converteu a Cristo. Nunca se converteu a Cristo. Mas pastor, você não pode julgar. Eu não posso julgar. Mas a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Se você não tem nojo da sua vida sem Cristo, o que aconteceu na sua vida? Você só mudou de igreja, meu amigo. Você era lá do não sei aonde, batia tambor ali na esquina, fazia não sei o que ali na outra, certo? E agora você está cantando aqui com a gente. O que mudou na sua vida? Não mudou nada. Pedro diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Aquilo que eu gostava, eu não gosto mais. Aquilo que eu queria, eu não quero mais. Não serve para mim, não é bom para mim. Não é mais aquilo, por quê? Porque Deus não quer. Não porque eu achei interessante ou não interessante, ou porque eu deixei de gostar. Outro dia alguém perguntou assim para mim, pastor, você bebe? Eu falei, não. Álcool, né? Eu falei, não. Mas você não gosta? Gosto. Mas por que você não bebe? Por razões minhas com Deus e por um bom testemunho que eu quero sempre dar para as pessoas, porque eu não quero que ninguém comece a beber por minha causa. Então, mas você gosta? Eu gosto. Ah, mas é pecado? Pecado é se embebedar, o pecado é dar mau testemunho, o pecado é usar o álcool como um trampolim para criar outros problemas na sua família. Eu não estou falando que seria pecado, tá certo? O que eu estou dizendo é que eu preciso entender que nem tudo aquilo que é ruim eu deixei de gostar. Mas eu tenho que amoldar a minha vida, eu tenho que moldar a minha vida a Cristo de tal maneira que até aquilo que eventualmente pode ser gostoso, eu corto para poder servir a Cristo com mais força, integridade, bom testemunho e etc. Estão entendendo ou não? Por exemplo, quando você deixa de fazer alguma coisa que não necessariamente seja pecado, mas você deixa de fazer simplesmente porque você quer se concentrar mais na oração, por exemplo. Por exemplo, o que é o jejum? O jejum é você deixar uma coisa importante, que é a comida, uma coisa gostosa, que é a comida, para se dedicar à oração, para se dedicar à leitura da palavra, para se dedicar, certo? Então o problema não é a comida, a questão é que você está tomando uma decisão de dominar as suas paixões. Agora, existem paixões que são pecaminosas e eu tenho que abandoná-las. É isso que Pedro está dizendo. Pastor, o que tem a ver com o Deus imanente e o Deus transcendente? Tem tudo a ver, porque o meu relacionamento com o Senhor é que me faz isso. Na sua transcendência, o Deus Todo-Poderoso estabeleceu regras, estabeleceu leis. A Bíblia diz que todos os mandamentos do Senhor são para o nosso bem. Não são para o nosso mal, são para o nosso bem. E se todos os mandamentos do Senhor são para o nosso bem e eu não obedeço, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o Deus Todo-Poderoso, transcendente, maravilhoso, Criador de todas as coisas, Deus Santo, Deus Poderoso, ele não precisa ser obedecido. Estão acompanhando onde é que eu quero chegar? A obediência é um relacionamento com Deus. Eu não obedeço a Deus com raiva. Por exemplo, o que mais se aproxima do relacionamento nosso, né, com Deus é o relacionamento pais e filhos, né, com muitas limitações, né, porque somos apenas seres humanos limitados e pecadores. Mas o que nos aproxima é esse relacionamento pais e filhos. Se os pais dizem para um filho, para uma filha, faça isso, faça aquilo, e o filho com raiva, chutando a cadeira, diz, só vou fazer para que você pare de me encher. O que você acha dessa obediência? Isso é uma obediência, não? O que vocês estão em dúvida? É um coração mau, é um coração que não quer obedecer, é um coração que vai desobedecer assim que der o tempo. É aquela pessoa que diz, não vejo a hora de casar, ou não vejo a hora de ganhar dinheiro e sair de casa. E ter a minha própria casa. Quantos jovens já pensaram nisso? O tempo todo. Ai, não vejo a hora de me libertar desta família. Dá uma vontade de pegar esse pessoal e realmente falar, ó, vai morar lá no centro
da cidade. Tem uma kitnet em cima de um bar, vai morar lá. Vai fazer a sua vida, vai ser lindo, vai ser... Nossa, que delícia estar sem regras. Já pensou que vida gostosa, gente, sem regras? É isso que o adolescente pensa, é isso que o jovem pensa. E é isso que Deus diz, isto é abominável ao Senhor. Lembra o que Deus falou através de Samuel? Foi uma das mensagens que eu preguei aqui, que você pode encontrar lá no canal nosso do YouTube. Você lembra? Tem, porventura, o Senhor tanto prazer no sacrifício, em ofertas, do que em que se obedeça a sua palavra. Eis que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Coração rebelde é um feiticeiro aos olhos de Deus. Nossa, pastor, é assim? É. Mas isso não faz com que o nosso relacionamento seja mais difícil? Não. O que faz é que eu preciso compreender quem eu sou. Eu sou apenas um ser humano. Eu não sou Deus. Eu não dito as regras. Eu não defino a história, eu não defino a vida. O poder não está na minha mão. A pregação de hoje na humanidade, principalmente, por exemplo, o caso das feministas, né? As feministas radicais, que não sabem nem o que estão falando, são aquelas que dizem o poder tem que estar na nossa mão. Eu tenho que ser empoderada como mulher. Esses homens são misóginos. Não sabe o que é isso? Misógino é quem odeia a mulher. Os homens, tem gente que fala isso, os homens são misóginos. Como que os homens são misóginos? Por que casam então? Por que fica um monte de homem babão aí, atrás das meninas? O poder está na nossa mão. Nós temos que ter... Entende? São mensagens que antigamente a gente dizia, eram mensagens subliminares, que elas estavam assim, no meio dos pensamentos e dos discursos. Hoje não, elas são absolutamente abertas. Mas o cristão... Ele não fala assim. O cristão, ele não diz eu tenho que ter poder, ou eu tenho que ter isso, eu tenho que ser melhor que a mulher, eu tenho que ser melhor que o marido, eu tenho que ser melhor que o homem, eu tenho que ser... Não existe isso no cristianismo. No cristianismo, a Bíblia diz todos somos iguais perante Deus. E Deus vai cuidar do homem e da mulher da maneira como Ele estabeleceu, e Ele vai cobrar de nós aquilo que Ele estabeleceu como regra para o nosso bem. E aí? Mas eu acho complicado isso. Você acha complicado? Traduz essa frase porque você está mentindo. Já, fala a verdade. Nunca mais diga eu acho isso complicado. Diga a verdade. Eu não aceito a autoridade de Deus na minha vida. Ok? Não fala mais isso é complicado. É muito difícil. É difícil entender. Não é difícil porque você é uma pessoa inteligente. Diga a verdade. Eu não aceito a autoridade de Deus na minha vida. Então não adianta nada você cantar bonito e fazer oração e não sei o quê, e ler a Bíblia, mostrar para os outros que você é crente, e na verdade o seu coração é um coração rebelde, e Deus chama isso de pecado de feitiçaria. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O que Deus quer que eu faça? Que eu seja como Ele, na minha limitação, mas é uma progressão, até que estaremos um dia com o Senhor, para sempre. E não vamos virar Deus, viu? Tem uma religião aí muito famosa no mundo que diz o seguinte, que depois que você morrer, você vira Deus, você é como Deus. Não é isso. Você continua sendo criatura de Deus, mas num relacionamento de integridade, santidade e perfeição na presença do Senhor, que quando estivermos com Ele, a Bíblia diz, seremos como Ele é, como e não iguais. Como no sentido de vamos caminhando cada vez mais para vivermos aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Agora, o que a Bíblia ensina para mim aqui hoje, para você sair daqui hoje e dizer, pronto, eu já tenho uma tarefa. O que a Bíblia ensina? Sede santos, porque eu sou santo. Então, quem é o padrão de vida? Deus. Quem é o padrão de santidade? Deus. Quem é o padrão de coração puro? Deus. Quem é o padrão de casamento? Deus. Quem é o padrão de amor? Deus. É nele que eu busco toda a fonte para que a minha prática de vida seja absolutamente conectada a Ele e não conectada àquilo que está acontecendo. O humanismo é tão forte hoje, o relativismo é tão forte hoje, que as pessoas se acham, todo mundo se acha alguma coisa. E sabe, gente, Deus não nos diminui. Deus, pelo contrário, Ele nos dá uma identidade que esse mundo não dá. Deus me dá a identidade de filho. Sabe o que é isso, ser filho de Deus? Um psicólogo cristão, uma vez, ele disse o seguinte, ele falou, você sabe o que é dizer para um adolescente, você pode ser amigo
de quem criou você, do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que habita as alturas, mas ele pode ser seu amigo. Essa identidade que Deus nos dá, o mundo não dá. O mundo nos despreza, o mundo nos diminui. Essas coisas, esses desvios teológicos que eu contei aqui para vocês, eles destroem a gente. Eles fazem com que a gente tenha uma visão deturpada de nós mesmos, da igreja, de Deus, de tudo. Mas quando você anda com Deus, o que você está aprendendo? Você está aprendendo que Ele é o Senhor, é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz, né, o que o Senhor requer de ti, senão que ames ao Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos. É isso que Deus quer que você faça, que eu faça, que ande com Deus. Por isso, queridos, que a nossa vida cristã, ela nunca é estagnada. Se a sua vida espiritual hoje está igualzinho o mês passado, você está caindo, não está crescendo e nem está parado. Porque toda estagnação significa retrocesso. Se você olhar para a sua vida o mês passado e olhar para a sua vida hoje, e você fizer uma comparação do mês passado com hoje, e você falar assim, gente, eu não melhorei nada, ou, gente, eu dei uma pioradinha, está feio o negócio. Como filhos da obediência, não é assim que a gente faz. Como filhos da obediência, a gente anda sempre crescendo. É um crescendo. A vida de oração tem que ser um crescendo, a vida de conhecimento das Escrituras tem que ser um crescendo. Cuidado, aprenda a ler a Bíblia como a Bíblia está escrita e decorar os versículos como eles dizem, como o versículo está escrito. Não inventa moda. Abandone a fé equivocada que é baseada em religiões e crenças distintas da Bíblia. Se você está seguindo a Cristo, abandone as coisas erradas do passado, mas abandone. Tem gente que faz assim, eu estou procurando em todos os lugares. Eu já tomei chá do ayahuasca, eu visito tribo de índio, eu vou no centro espírita, eu vou na igreja evangélica, um pastor amigão meu, uma pessoa fantástica, eu vou na missa, que é a religião dos meus pais, eu frequento também, eu leio muito ao Corão, porque, afinal de contas, coisas sábias, né? Eu leio também o livro de Krishna, não sei das quantas, eu faço não sei o quê. Sabe o que você está me dizendo? Você está me dizendo assim, eu não sei quem eu sou, eu não sei em quem creio. Eu sou apenas uma massa disforme na vida. É isso que você está dizendo. Quando a gente encontra a vida com Cristo, gente, Cristo é Cristo, o resto fica para trás. Eu cresci na Igreja Católica, eu cresci aprendendo todos os rituais católicos, eu cresci frequentando os rituais católicos. Eu ia não só na missa, como eu me confessava com o padre, eu fazia parte de encontros dos jovens, etc. Foi assim que eu cresci. Na minha casa havia essa fé. Né? Os meus antepassados vieram do Líbano, da região dos cristãos. Então, eles chegaram aqui e eles eram católicos, né? Porque às vezes tem maronita, às vezes tem ortodoxo, etc, etc, mas eles vieram aqui católicos. Minha mãe e meu pai eram católicos, frequentavam a igreja católica, faziam todos os rituais católicos e foi assim que eu cresci. Em 1976, novembro de 1976, eu ouvi uma mensagem que dizia que Jesus é a ressurreição e a vida e que ele podia mudar a minha vida. Eu nunca tinha ouvido sobre isso. Não que ele não tinha ressuscitado, mas que ele podia mudar a minha vida, que ele podia mudar a minha história, que eu poderia ser uma nova pessoa. Naquela noite de novembro de 1976, eu entreguei minha vida a Cristo. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, começou uma limpeza na minha mente, porque eu comecei a ler a Bíblia. E quando você vai lendo a Bíblia e alguém vai ensinando, e você vai ouvindo a palavra de Deus, e a pregação é bíblica, pregação é bíblica, pregação é bíblica, você começa a limpar as coisas. Eu tinha um baita de um Santo Antônio no pescoço. Agora você sabe por que eu chamo Antônio? Eu tinha um Santo Antônio no meu pescoço, de ouro. Quando eu descobri que aquilo lá era idolatria, nós cortamos e jogamos fora. Pastor, por que você não deu só dá uma derretida, faz outra coisa? Aquilo era um ídolo. A Bíblia diz que a gente não deve cobiçar o ouro e nem a prata dos ídolos. Nossa, pastor, você leva assim a coisa ao pé da letra? Não, eu levo a coisa do jeito que a Bíblia ensina, porque o meu Deus é Deus Todo-Poderoso. E foi Ele que falou. E se ele falou, eu não tenho que discutir. E aí eu fui abandonando. Para dizer que eu nunca mais voltei na igreja católica, eu voltei. Sabe quando que eu voltei? Um dia que o meu pai, que era ministro da Eucaristia, disse assim para mim, filho, o padre me chamou para fazer homilia. Homilia é pregação.
o padre me chamou para fazer homilia. Eu não tenho condições de fazer homilia. Você não vai e faz no meu lugar? Falando, gente, estou falando. Perguntar se... Claro que eu fui. Preguei o evangelho. Foi a última vez, foi a minha despedida da Igreja Católica. Cheguei lá, preguei o evangelho. Abri as escrituras. Falei com aquela multidão, uma igreja muito grande. Falei com aquela multidão. Preguei o evangelho. Louvado seja Deus. Porque eu estava orando a Deus. Eu dizia, Senhor, tem 2 lugares que eu quero pregar aqui nessa cidade. A chuva está fortalecendo que eu tenho que falar mais umas 2 horas. Então, não é assim não, fica tranquilo. Eu me converti em São Paulo e quando voltei para Marília, eu cheguei para Deus e disse, Senhor, tem 2 lugares que eu quero pregar aqui. Na igreja onde eu frequentei, a igreja católica, a igreja de Santo Antônio, e na igreja presbiteriana independente, que era onde eu comecei a frequentar. Só que eu não era nem seminarista. Mas eu disse para Deus, Senhor, o Senhor está me chamando para ser um pregador, eu peço ao Senhor a bênção do Senhor me dar a oportunidade de pregar na Igreja Católica e na igreja na IPI. A Igreja Católica, vocês ficaram sabendo que eu já preguei. Foi de manhã, à noite eu preguei na IPI. Como que Deus fez isso? Eu não sei, só sei que no mesmo domingo eu preguei de manhã na Igreja Católica e na noite na IPI. O que eu quero dizer com isso? Que quando você anda em obediência, o Senhor te dá vida, te dá alegria, te dá... As paixões que eu tinha anteriormente foram jogadas no lixo. A fé que eu tinha era equivocada. Nunca mais me ajoelhei diante de um ídolo, nunca mais me ajoelhei diante de um santo. Ah, não, mas é que os santos, não é que a gente adora, nós apenas veneramos. Venerar é o quê? Não, a gente só é para lembrar. É assim, você não tem uma fotografia na sua casa? A gente também tem aquela coisa lá, uma fotografiazinha feia. Primeiro que ninguém sabe a cara de quem é, e segundo que Êxodo capítulo 20, que está em todas as Bíblias, Bíblia judaica, Bíblia dos evangélicos, Bíblia dos católicos, que na verdade não existe isso, é tudo uma coisa só, está lá em Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagem de escultura do que há em semelhança no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não te encurvarás a elas, não as adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Escolhe o que você quer. Quer ficar de um lado ou do outro? Eu escolhi. Se não é mais. Eu era, não era mais. E você, foi aí que você virou evangélico? Eu não virei evangélico. Foi aí que a minha fé cristã foi ajustada, acertada, porque eu continuava, eu cria em Deus, eu cria em Jesus, eu cria no Espírito Santo, mas eu tinha equívocos na minha vida. Ajusta. Foi aí que eu comecei a ler a Bíblia, foi aí que eu comecei a compreender as Escrituras, compreender o que Deus queria para mim e comecei a viver em função disso. E é um privilégio você falar do amor de Cristo para as pessoas, você ir quantas vezes isso aconteceu, louvado seja Deus por isso. Era um aniversário, a gente dava, dá licença, posso fazer uma oração? Era festa de família, vamos comer. Gente, antes de comer, posso fazer uma oração? Essa era a minha vida. Posso fazer uma oração? O pessoal falava, pode. Eu fazia aquelas orações compridas, não faça isso. Eu era novo convertido, eu não sabia direito. Eu fazia aquelas orações compridas, pregava quase do Gênesis ao Apocalipse. Mas não faça isso. Mas ore. Sabe o que Deus estava fazendo comigo? Ele estava me treinando para eu viver uma vida cristã. Aí, dali a pouco, a gente, vamos falar de Jesus ali na rua? Vamos. Aí a gente ia na rua, sentava do lado de uma pessoa. E aí, como é que está, como é que não está? Escuta, você já ouviu falar a respeito do plano de Deus para a sua vida? Não e tal. Falava ali, orava ali na rua. Quantas vezes a gente foi para a rua, para a praça, cantar e pregar o evangelho na praça? Eu não estou falando de mim, eu estou dizendo o quanto que quando você muda de vida e abandona o equívoco, as coisas erradas, você começa a andar num caminho que é um caminho glorioso, um caminho maravilhoso. Então a questão não é você ter uma religião, a questão é você ter Cristo. A questão não é a que igreja você pertence, mas quanto que Cristo mudou a sua história. Isso que é o mais importante. Abandone práticas antigas da época da ignorância, os pecados vergonhosos. Abandone! Se eu falar para você que hoje tem pastores, padres, pessoas que deveriam estar ensinando as Escrituras, que estão na pornografia, que estão na pedofilia, que estão na prostituição,
que estão no adultério. Você acreditaria? Como é possível que uma pessoa que um dia se entregou a Cristo voltar para os pecados vergonhosos, para as coisas erradas? Aquilo lá, se um dia esse cara fez alguma coisa, quando estou em Cristo eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a obediência do cristão não é baseada simplesmente numa obrigação, é num relacionamento de vida. Seja santo, seja santa em todo o tempo, andando com Cristo, imitando as suas obras. Santidade de vida significa andar como Cristo viveu, como Cristo andou, falar como Cristo falou, ensinar como Cristo ensinou, ajudar as pessoas como Cristo fez. Ok, você vai sair daqui hoje, o que você vai fazer com o que você ouviu? O que você vai fazer com aquilo que você aprendeu hoje? O que você vai fazer com aquilo que Deus ensinou para a gente nas Escrituras? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, nós cremos num Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Cremos em seu Filho, Jesus Cristo, Salvador, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou para a nossa justificação. Cremos no Espírito Santo, Consolador, encorajador, Deus conosco, Deus dentro de nós. Nós cremos no Deus triuno, o Deus que nos ama, o Deus que enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer por causa dos nossos pecados. O Senhor deu o seu Filho, o único Filho. A Bíblia ensina para a gente isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O único Filho. Senhor, nós vamos sair daqui hoje pensando que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor continua todo-poderoso mesmo se aproximando de nós, mas que nós precisamos mudar a nossa postura diante de Ti. Precisamos andar com uma nova história, um jeito novo. Não porque ele é novo baseado no que os outros dizem, mas ele é novo porque a novidade de vida prometida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que crê em mim, disse Jesus, rios de água viva fluirão do seu ventre. Vida nova, pensamentos novos, história nova, um coração novo. É o Senhor quem nos ensina isso e ao mesmo tempo é o Senhor quem diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o Senhor quem diz que se a gente buscar o Senhor de todo o coração, nós vamos te encontrar, que vamos ter uma nova história por causa do Senhor na nossa vida. Pai, perdoa os nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, perdoa os nossos pecados. Livra-nos do mal. É a nossa oração, em nome de Jesus.